Olá, seja bem-vindo a mais um programa Espaço Família. Entra, senta, fique à vontade, como se você estivesse na minha casa. Hoje o programa está especial, demais da conta. Eu vou receber a Irene Santos, uma mulher sábia, que vai falar sobre o amor maduro. E também no terceiro bloco eu vou receber Daniele Valério Bonafé. Ela é fisioterapeuta e nós vamos falar sobre o Pilates para a dor lombar. Não saia daí, você não vai perder esse programa, não é mesmo? Irene, que prazer te receber, uma honra, você sabe o quanto eu amo a sua família, em especial a sua filha amada, Luarcas, que já esteve aqui, e receber você é uma honra, e eu tenho certeza que Deus também está muito alegre da sua presença aqui hoje. Amém. Minha alegria é minha, né? De estar aqui, um privilégio estar aqui com você, né? De ter sido escolhida para estar aqui com você hoje. Espero que a gente vá comentar, venha realmente edificar algumas pessoas, né? Sim, é esse o intuito. Nós vamos falar desse amor maduro superando as adversidades, né? Eu queria que você falasse, pode se sentir na minha casa, fala à vontade, sobre o amor maduro verdadeiro. O que é esse amor maduro, Irene? Então, o que é esse amor maduro? Esse amor maduro, ele começa a acontecer a partir do momento que nós tomamos uma decisão na nossa vida, né? Sim. Porque o tempo vai passando, a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais maduro e a gente vai esquecendo daquilo que a gente um dia, né, se apaixonou pelos nossos maridos, né? E com o tempo, né, isso vai ficando meio frio. Sim. Né? E aí, quando a gente toma uma decisão de que o nosso casamento não é a dois, é a três, né? Que Deus está no meio dele, que o Espírito Santo conduz, né? Então, isso vem amadurecer o nosso amor pelo nosso parceiro, né? Quando a gente toma a decisão de algumas mudanças na nossa vida, toma essa decisão, isso começa a amadurecer, né? Então, o que é o amor maduro? O amor maduro realmente é quando você descobre, né, que Deus faz parte desse negócio, né? E você começa a conviver com o seu marido, não querendo mudar ele, mas a partir da sua mudança, né? Você começa a ter algumas atitudes diferentes, umas mudanças diferentes, e aí automaticamente o seu parceiro começa a mudar. E você começa a viver intensamente uma maturidade no amor. Por que eu falo amor maduro e superando as adversidades? Porque realmente a gente passou por um período de adversidade, né? Que se não fosse esse amor maduro, eu não sei como é que seria, né? Mas quando aconteceu o problema do meu esposo com a doença, que a gente descobriu que ele tinha, que era uma coisa que não tinha solução, né? Aí o que parecia para muita gente, o que era ruim, o que podia ser uma desgraça, para nós veio restaurar. Para nós foi um tempo de restauração, um tempo de realmente viver uma plenitude num casamento. Vocês então, olharam a circunstância e viram apenas uma circunstância. Apenas umas circunstâncias, né? E aí a gente pode começar a ver que a gente pode viver uma maturidade, viver um amor verdadeiro, independente da circunstância que a gente está vivendo. Não importa se seja uma doença ou um outro tipo de problema, mas a gente pode viver super bem, pode viver com amor, né? Pode viver com Deus ali junto, né? Reagindo conforme a vontade de Deus. Conforme a vontade de Deus. E aquilo que você falou, né? É um relacionamento, um casamento a três. Um casamento Deus a três. tem que ser a referência, Cristo tem que ser a referência. Tem que ser a nossa referência. Eu costumo dizer que se não fosse assim, nossa, como é que seria a nossa casa? Como é que seria a nossa casa? Qualquer probleminha, né? Já vira aquele problemão e começa as discórdias, as brigas, os filhos presenciando tantas coisas, não Irene? Então. E você passou por uma adversidade, como você disse, seu marido descobriu uma doença. E nesse tempo, onde era para vocês murmurarem, reclamarem, ou ficar só... Ai, Deus, por que a gente está passando por isso? Nossa, mas não é possível, né? Com certeza. Vocês se fortaleceram mais ainda. A gente se fortaleceram, a gente, né, nos fortalecemos. Né? E com isso a gente foi criando uma maturidade cada vez maior, né, nesse tempo, né, que foi praticamente uns 10 anos que a gente passou por isso, e mais intensamente no último ano, né? Que eu me dispus a viver a vida dele, né? Quando muitos casais falam, mas morrer, viver a vida do outro, abrir mão de muitas coisas na nossa vida, às vezes isso pode parecer um peso, né? Eu vou viver a vida do outro, né? Eu tenho que viver a minha vida, não, parece um peso, né? Mas quando a gente encontra esse amor maduro em Deus, você pode ter certeza que não pesa. E eu te digo com propriedade, nem um minuto da minha vida que eu passei por esses
caminhos que eu passei agora nos últimos anos que não foram fáceis, Sim. nenhum momento eu me senti que aquilo fosse um peso na minha vida. Isso por conta de quê? Por conta desse amor maduro, Sim. né? Porque esse amor maduro vem através de Deus, através de Jesus, né? E a gente, diante da circunstância, seja ela pesada ou não, depende de como a gente olha para ela, de como a gente reage diante dela. E quando a gente tem Cristo que se manifesta dentro de nós, é algo surpreendente. É surpreendente. Porque se a gente for olhar com os nossos olhos, a gente não dá conta. Não dá. Mas quando a gente vê, nossa, eu sou o templo de Deus, eu sou a morada dele, eu vou manifestar o que ele fez na minha vida, o que ele faz na minha vida. E a gente olha isso e se torna mais forte, mais forte, com certeza, mais forte. E você me contou que a sua filha Lu, que nós já falamos no começo, que nós amamos tanto, ela entrava na sua casa e o que ela dizia nesse tempo difícil? Ela dizia, nesse tempo difícil, ela falava assim, mãe, pensa num lugar que eu tenho prazer de ficar. Pensa num lugar que quando eu penso assim, eu quero ir em algum lugar, eu penso na sua casa, porque hoje eu chego aqui, eu encontro paz, eu encontro alegria, eu não vejo meu pai nessa situação que ele está murmurar, eu não vejo você murmurar, não vejo vocês reclamar, eu só vejo alegria, chego aqui, vocês estão rindo, vocês estão brincando, né? Então pensa numa casa de paz, é a sua hoje. Que delícia ouvir isso do nossa, filho, isso foi tremendo ouvir isso, né? E hoje eu converso muito com ela, com a outra filha, e falo assim, gente, isso tudo, né? Eu tenho 44 anos de casado, veio acontecer depois dos 30. Então, olhe com os olhos da fé e não espera 30 anos para viver isso, viva agora, né? Tenta começar a viver isso agora, né? Essa maturidade gente, como agora. mulher, eu digo por mim, tá? Que eu também tô aprendendo muito. Os convidados que vêm aqui, eles me ensinam pra caramba, viu, gente? Eu saio daqui repensando muitas coisas. Com certeza. E assim, tem tanta coisa no nosso dia a dia que a gente se apega, não? Há tanta coisa no dia a dia que se não está dando do nosso jeito, se não sai do jeito que a gente quer, já é motivo para a gente, às vezes, desanimar. Murmurar. Mas se a gente crê em Deus, se a gente tem esperança, se a gente tem fé nele, sabe que ele é vivo, né? Vivo. Isso que é o mais interessante, Irene, a gente saber que Deus é vivo e ele nos ouve. Nos ouve. Nossa, com certeza ouve, né? E é o que eu falei, eu tive uma experiência muito forte agora nos últimos anos, né? Em relação a isso, essa intimidade com Deus. Sim. E eu também tive a oportunidade de conversar isso com meu esposo, né? Quantas vezes eu sentei na frente dele, no chão eu sentava, ele sentadinho lá, e a gente conversava disso, do amor de Deus ali, independente do que a gente estava vivendo, mas que o amor de Deus ali era presente, né? Era vivo aquele amor de Deus, mesmo ele na situação que ele estava. Né? E o que a gente fala, vou falar só esse pedacinho para a gente poder chamar o segundo bloco, que Deus, na verdade, a gente tem que experimentar dele. Não adianta a gente conhecer, achar que a gente é religioso, eu sei, mas se você não experimentar, você não sabe o que é o amor de Deus. Tem que experimentar, com certeza. Eu vou dar um breve intervalo e nós voltamos no segundo bloco com a Irene Santos, essa mulher sábia que está só me fazendo aprender cada vez mais, viu? Aguarde aí. Estamos de volta no programa Espaço Família. Quero mostrar para vocês o meu look, é da loja Odds Moda, é aqui em Pindamonhangaba. Vão lá para vocês conhecerem a Marcela e a Mariana. Obrigada, meninas, pela parceria. Amei o meu look. Quero agradecer também ao seu clube, onde o Matheus, maquiador, Matheus Chalot, sempre capricha nas minhas maquiagens. Eu adoro, ele sabe disso. Obrigada, Matheus. Obrigada, seu clube. Quero agradecer também a Paula Campos pelos acessórios. Olha que coisa mais linda esse colar aqui. Eu amei, viu, Paula? Obrigada pela parceria, pelo seu carinho comigo. Quero agradecer também a Santa Lola. Eu adorei essa sandália maravilhosa, animal print, que combina com tudo. Obrigada, meninas. Jéssica, em particular, a dona da loja. É no Taubaté Shopping, a Santa Lola. Quero agradecer também a Cris, do Blues Hair. Ela fez essa escova no meu cabelo hoje. Foi uma delícia começar o meu dia lá no salão dela, na Blues Cabeleireiro. Cris, um beijo especial para você. E claro, eu tenho que agradecer a Patrícia Lanfranchi, que tudo que eu visto, que eu escolho, ela está sempre do meu lado, me orientando, me ensinando sobre moda, sobre estilo. Pati, muito obrigada. Que Deus continue te abençoando muito. Então, vamos lá.
Irene Santos. Nós estamos falando sobre o amor maduro superando as adversidades. Você contou para nós que você passou um tempo na sua casa onde a circunstância em relação à saúde bateu a sua porta e você, posicionada em Cristo, posicionada em Deus, você olhou tudo isso com os olhos dele. E foi um tempo especial, onde a sua própria filha dizia que era uma casa de paz. Uma casa de paz. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a decisão de mudar. Às vezes nós, mulheres, sempre olhamos para o nosso marido e a gente vê vários defeitos, não é mesmo? Ah, com certeza. E a gente não se vê, porque a gente também tem um monte. Tem um monte. E decidir mudar é algo tremendo. Fala um pouquinho sobre isso. Então, essa decisão, né, logicamente vem a partir de Cristo, né? Quando aceitamos Cristo, a gente começa a enxergar algumas coisas. Sim. Porque um casamento, no começo, né, é legal. Depois começa, um acostuma com o outro, um vai conhecendo os defeitos do outro. Sim. E a gente passa a enxergar mais os defeitos do que as qualidades. Falou tudo. Né? E a gente começa as cobranças, né? Sim. Principalmente como mulher que quer a casa arrumadinha, marido deixa sapato, marido não sei o quê, e a gente começa a cobrar. Sim. E só que a gente esquece que a gente tem alguns defeitos e às vezes o homem não fala tanto quanto a mulher, né? Não cobra tanto. Às vezes cobra, mas não é tanto. E aí, quando a gente vai ficando mais velho, os anos vão passando, isso vai ficando cada vez mais pesado, mais pesado. Porque aí você começa a cobrar mais. E aí começa essas... aí você começa com as briguinhas mesmo, com as encrencas, aquelas coisas todas, as murmurações, reclamar de tudo. Sim. Né? E realmente, a partir do momento que eu aceitei Jesus como, né, o Senhor, o único Senhor da minha vida, que eu resolvi mudar a minha vida realmente, eu tomei a decisão de mudar. Né? Isso não aconteceu de um dia para o outro. É um processo, né? É um processo. Você fala assim, eu quero mudar. Mas é tão difícil, porque você fala assim, não, eu quero mudar. Mas você se pega reclamando e murmurando e fazendo as mesmas coisas. Né? E aí você fala, mas eu estou pedindo para Deus e não mudo. Só que isso é com o tempo, as coisas vão acontecendo. Né? E não é pela força do nosso braço. Né? Às vezes a gente tem que estar num tempo de intimidade com Deus, né? E ter a firmeza dessa mudança. E querer mudar realmente. A gente tem que querer. Decidir mudar. Né? Então, se eu decidir mudar, eu tenho que me esforçar para isso. E deixar as práticas antigas para ter essa vida nova em Cristo. Isso. Né? E quando você realmente pede para o Espírito Santo te ajudar nisso, é incrível que quando você comete o ato, na hora aquilo já te acusa. Ele te exorta. Aí você fala, poxa, eu não posso fazer isso, deixa eu parar. Né? Então, você começa realmente, quando você se decide a mudar. Né? E então, aí as coisas começam a acontecer. E eu costumo dizer que é assim, né? A partir do momento que a gente convidou o Espírito Santo a morar em nós e a gente passou a ser o templo dele, a morada, a gente escuta ele falar com a gente todo o tempo. Todo o tempo. Quanto mais intimidade a gente tiver com Deus, mais a gente vai escutar. Então, no relacionamento marido e mulher, isso acontece demais. Acontece. Às vezes você chega lá, tá o chinelo no mesmo lugar, o armário tá aberto. Quantas vezes a gente pensa, não acredito, vou arrumar de novo. Mas você escuta a voz do Espírito Santo falando assim, né? O que tem? Qual é o problema? Tantas vezes você inflama aquilo de um jeito, mas o que tem um chinelo, um armário? Bobeira. E, gente, isso é tão pequeno. Mas quando a gente centraliza tudo em nós, a gente sempre se acha vítima, a gente sempre se acha culpada. Mas num relacionamento em 3, não tem como. Não tem como. A gente olha o outro sem expectativa, que é o grande lance. E a gente acaba vendo que temos que começar por nós. Nós somos as transformadoras do ambiente, não é mesmo? É verdade, nós somos as transformadoras. E a gente tem que querer também a impartir isso na vida dos nossos maridos. Sim. Né? Impartir isso. Porque a gente tem que pensar assim que, se você for analisar, as prioridades do homem é diferente da mulher. Sim. Um armário fechado para ele não tem importância, para a gente tem. Então, mas o que a gente tem que fazer? É ver que as prioridades dele é diferente da nossa. E começar a não se importar com as pequenas coisas. Né? Senão a nossa casa não vira uma casa de paz. Não vira uma casa de paz, vira uma discussão o dia inteiro. Né? Sim. Então, a gente tem que buscar isso realmente, dessa mudança, de fechar os olhos para muitas coisas. Sim. Né? E quando a gente não tem filho, é uma coisa. Depois vem os filhos, ainda piora mais ainda. Piora mais ainda. Porque os filhos presenciam tudo que a gente faz.
Às vezes eles podem ser pequenininhos, a gente acha que eles não estão vendo, mas eles estão vendo tudo. Eles são espelho. São espelho. Nós, aliás, somos espelho para eles, nós somos espelho para eles. Então, toda hora, eles refletem aquilo que eles vivem ali dentro de casa. Então, uma dica que eu dou para as mulheres, na hora que está, assim, com o sangue fervendo, eu ou tomo um golão de água, vai lá, tomo. É um minutinho que você pensa, você já deixa para trás, ou senão vai tomar banho. Eu sempre falo isso, vai tomar uma chuveirada. Não precisa nem passar sabonete, toma uma chuveirada e você repensa, esfria na hora. O Espírito Santo vai falar para você, não vale a pena. Com certeza não vale a pena. Não é verdade? Não vale. E eu queria que você falasse um pouquinho, na verdade, sobre viver pela fé. Viver pela fé. Então, viver pela fé é a gente realmente crer naquilo que a gente não vê. Sim. Porque quando a gente, voltando, decide a mudar, é você crer, ter fé no que você não vê. Mas como vai ser isso? Não sei, você tem que crer, você tem que enxergar aquilo que você não está vendo. Você tem que colocar um ponto, né? E você tem que, pela fé, enxergar onde você quer chegar. Foi o que você fez. Seu marido estava doente e você ali vivendo pela fé, não estava vendo as circunstâncias. Né? E a gente tem que ver que os propósitos de Deus são diferentes dos nossos. São bem maiores. São bem maiores. Nossa, não tem nem como dimensionar isso, né? Que os propósitos de Deus não é igual aos nossos. Então, às vezes, a gente acredita num propósito nosso, mas o de Deus é muito maior do que isso. Muito maior. E Deus sabe quando a gente está se esforçando para chegar nisso, né? Deus sabe quando a gente realmente quer, que o nosso coração está aberto a isso. Verdade. Né? Ele só está esperando a gente entregar o coração. Sim. Eu vou pedir para você voltar no próximo programa. Mas, assim, antes de a gente finalizar, porque já deu o segundo bloco, fale só um pouquinho, bem pouquinho, um conselho que você daria para as mulheres. Conselho que eu daria para todas as mulheres, como se eu estivesse dando para minhas filhas. Isso. Olha lá naquela câmera e fala sério com ela. Sério com ela. Mulher, amem seus maridos do jeito que eles são. Não importa os defeitos, não importa o que ele deixou. Vá curtir seu marido, vai namorar com seu marido. Curta ele. Se você não quer recolher a toalha no chão, empurra com o pé embaixo da pia, não tem problema. Empurra o sapato embaixo da mesinha. Verdade. Mas senta do lado do seu marido e valorize aquilo que Deus colocou na sua vida. Sim. Ele é a coisa mais preciosa que Deus poderia te dar, é o seu marido. Desfrutar do casamento, Desfruta do seu casamento, que é a melhor coisa. Não espere 30 anos para fazer a mudança. Eu sou casada há 44, esperei 30 para chegar a essa conclusão, mas valeu a pena, porque hoje eu só lembro das coisas boas. Ai, que delícia, muito obrigada, que programa edificador e transformador. Amém. Tomara, que Deus continue te abençoando muito, viu? A sua família é um sinal das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Com certeza. Amém. Nós vamos dar esse breve intervalo e no terceiro bloco eu estou com a Daniele Valério Bonafé, ela é fisioterapeuta e ela vai falar de pilates para dor na lombar. Um beijo e eu espero vocês daqui a pouco. Estamos de volta ao programa Espaço Família, no terceiro e último bloco. É uma pena que esse programa hoje está demais. Eu estou aqui com a Daniele Valério Bonafé, fisioterapeuta, e nós vamos falar do Pilates para dor na lombar. E eu posso falar de boca cheia, que ela é uma ótima fisioterapeuta, porque eu e meu marido já tivemos o prazer de tê-la como professora. A gente ia até direitinho, né, Dani? Sim, certinho. E é um prazer te receber aqui, viu? Sinta-se à vontade. Prazer é todo meu. É muito importante falar mesmo sobre esse assunto, né? Porque todo mundo tem... Na verdade, quando a gente vai falar sobre a incidência da dor lombar, 90% da população, Manu, tem ou já teve dor na lombar. Sim. Então, por isso que a gente escolheu esse tema para falar hoje para o pessoal. E você dá aula de Pilates. Gente, ela é uma ótima professora. Obrigada. E você fala um pouquinho do que é o Pilates e como que ele pode ajudar nessa dor lombar. Muita gente não sabe, mas o nome Pilates, ele foi por conta do criador do método, né? O criador é um alemão, Joseph Pilates, já falecido. Ele criou mais de 500 exercícios e aí de uma forma mais clássica. Depois, com a fisioterapia, educação física, esse Pilates, que na época era contrologia, foi
sendo modificado. E aí a gente tem hoje o Pilates contemporâneo. E é o que a gente usa mais hoje, né? Além do Pilates clássico, que foi o que Joseph deixou, a gente continua com o contemporâneo também. E o Pilates ajuda muito na dor lombar. E eu posso dizer que eu tenho também uma dor, eu acho que por ser alta, estou o tempo inteiro tentando arrumar a postura, mas para mim é difícil. E eu vejo nesse tempo que eu fiz Pilates o quanto que melhoraram as minhas dores. E melhora mesmo, né? O que acontece muito hoje é que as pessoas acham que, por conta de ergonomia, que fala, não, tem que melhorar e aí eu vou ficar como se fosse um robozinho. Dura. Isso não é verdadeiro, né? A gente tem que criar mais movimento. A gente tem que deixar de confundir a estabilidade com a rigidez. Entendi. A gente acha que quanto mais rígido, vai fazer tudo como um robozinho, é o que vai adiantar para melhorar essa dor na lombar. Sim. E não, a gente tem que criar sim uma certa estabilidade. E por que o Pilates acaba sendo um bom aliado? Né? Porque ele fortalece o powerhouse, que ele já falava que é a casa de força. Então, fortalecimento abdominal, a gente já consegue recrutar musculaturas das costas. Sim. E deixar essa musculatura mais firme para deixar mais estável, como eu falei, e não rígido. E daí a gente automaticamente, isso fortalecido, você fica sem... você tem movimento. Exato. Sem ter que ficar robótico. Exato, porque assim, a gente tem que ter estabilidade sim, junto com o movimento. Sim. E o Pilates, a gente consegue promover isso. Né? Porque é difícil a gente modificar o nosso dia a dia. Então, por isso que a ergonomia ela é importante, sim, mas também a gente tem que deixar essa musculatura preparada, Sim. entendeu? Porque a gente não vai deixar de pegar um peso, a gente não vai deixar de atender um telefone, Sim. não é? Então, assim, essa questão ela é muito importante. A ergonomia, ela está totalmente ligada ao movimento. Sim, certo? Tem que ser algo mais, modificar essa questão, não, tem que dobrar o joelho, pegar aquele peso, trazer próximo do corpo, isso já está sendo mudado no conceito de pesquisa. Né? A gente tem que preparar essa musculatura para conseguir fazer isso de uma forma mais eficaz. Né? E não fazer como robô, não realizar desta forma. E é interessante que quando a gente estava conversando, falando da dor lombar, você falou da incidência no começo, 90%. 90%. Ou seja, praticamente todo mundo tem dor nas costas. E para a gente evitar também essa recidiva, né? Porque pode acontecer. A pessoa teve dor lombar, melhorou, cuidou da musculatura, foi para o fisioterapeuta e depois deixou de lado. Sim. Porque quando a gente faz de uma forma que a gente melhora a qualidade de vida como um todo, e isso inclui não ganhar muito peso, se alimentar de forma saudável, dormir bem, tudo isso, né? Então, além de procurar um bom médico, um bom fisioterapeuta, para a gente seguir com a conduta necessária, todas as outras que a gente já sabe que tem que ter com relação à qualidade de vida, tem que ser seguido, não é? Então, isso é muito importante. E ainda mais nesse tempo, né, Dani, da era digital, que a gente sempre está com o celular na mão, está curvadinho, ou está na frente do computador. Então, se a gente tem isso, né, se tem fortalecido, se a gente já consegue se movimentar de forma do jeito que você está falando. Preparar a musculatura para evitar a recidiva. Então, é uma constância, né? É antes, durante e depois. Para a gente sempre estar com a musculatura saudável, os movimentos mais elaborados de forma correta. E o Pilates, eu posso dizer de boca cheia, ele melhorou tudo em mim. Porque, como eu disse, eu sou alta. Então, eu já sou um pouco corcunda, né? Um pouco, né? Vamos ser generosos. Um pouco corcunda. Então, eu senti nesse tempo que fortaleceu a minha lombar, sim. Eu melhorei minha postura. Sim. E é algo que você faz assim, ó, sem ficar, nossa, eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar. Por você fortalecer, a gente vê a diferença. O Daniel é a mesma coisa, meu marido, ele é cirurgião dentista. Ele falava para você, né? O quanto por ele ficar sentado, a posição que ele ficava. Então, assim... Agora, eu vou falar para ele, não faça isso. Não, tem que continuar fazendo o trabalho. E a questão de ajustes musculares, né? Que a gente vai conseguindo depois seguir dessa forma com o preparo da musculatura. Sim. Você tem um estúdio, fala para nós. O estúdio ele fica no DHF Life. Sim. E fica no primeiro andar, sala 103, é o estúdio Zen. Sim. E aí lá você
você sabe, né? Encontra o Pilates, a gente tem treinamento funcional e toda a parte de exercício terapêutico também. Ai, gente, eu quero voltar, eu vou ver minha agenda. Eu falei pro Daniel que seja uma vez na semana, a gente tem que fazer. A gente tem que ter esse cuidado com a gente, não é, Dani? Exato, e porque tem gente que pensa assim, não, vou fazer alguma outra modalidade. Pode fazer, eu tenho alunos também, praticantes de musculação e realizo o Pilates para ajustes musculares. Então, acaba sendo ali um trabalho em conjunto. E é um alongamento também, a gente se estica, é um relaxamento e a gente vai, não sei, a gente vai cada vez mais ficando corcundinha, o corpo, eu gosto muito de musculação, mas eu vejo quanto que eu tenho dificuldade para me alongar. Exato. Porque a gente vai atrofiando, né? Exato, trabalhar essa questão da força, mas também essa questão da flexibilidade, para ganhar mais movimento, Sim. né? Deixa o seu site para quem quiser entrar, tirar mais algumas informações sobre esse assunto. Certo. A Dani vai deixar aí para vocês. Pode falar, Dani. Aí é o www.estudiozen.com.br. Aí lá a gente já consegue encontrar o link para o Instagram, Facebook e também tem o blog. Lá legal. eu estou sempre alimentando, colocando mais assuntos interessantes, né? Principalmente com relação agora à dor lombar. Sim. E a gente não deixar procurar só com dor, vai antes, como você disse. Sim, já prepara a musculatura para evitar essa dor. Dores futuras. Exato. Obrigada por você ter Obrigada vindo. a você. Que prazer, linda Prazer como foi meu. sempre. Adoro o que faz, né, Dani? Não é? Você fala com brilho nos olhos. Obrigada. Muito obrigada, Obrigada viu? a você. Chegamos ao fim de mais um programa Espaço Família. Obrigado vocês que estão nos acompanhando. Eu estava falando aqui com as minhas amigas que estão nos bastidores, as convidadas, o quanto que Deus confiou a nós esse programa. É uma delícia fazer, ele tem um propósito grandioso, que é impartir Cristo na vida de vocês. Os nossos convidados, eles chegam aqui sempre com essa intenção de os ajudarem. Sigam a gente nas redes sociais. Eu tenho um site que é www.emanuelecruzariol.com.br/Espaço Família. Deixe sua sugestão. É um prazer estar aqui nesse programa. Deus abençoe e até mais. Tchau!